Capítulo 18. A libertação pela renúncia. Arjuna disse: Ó Krishna, quisera eu conhecer a natureza da renúncia e do sacrifício e a diferença entre ambas. Lord Krishna disse: Os sábios definem a renúncia como a abstenção de todos os atos originários dos desejos do ego. Eles também dizem que o sacrifício é o abandono e a libertação do apego do ego aos frutos de todas as nossas ações. Alguns filósofos argumentam que toda ação é cheia de erros e que devemos nos abster de agir conscientemente. Outros pensadores defendem que os atos de oferta de sacrifícios, de caridade e de ascetismo jamais devem ser abandonados. Escuta, ó Arjuna, sobre a minha conclusão acerca do sacrifício. Tem-se dito que há 3 tipos de sacrifício. Os atos de oferta de sacrifícios, de caridade e de ascetismo não devem mesmo ser abandonados, pois que eles purificam os sábios e os yogis. No entanto, tais ações devem ser praticadas sem nenhuma espécie de apego aos frutos do trabalho realizado. Este é meu conselho definitivo sobre o assunto, ó Arjuna. Não é correto se abster de nosso dever neste mundo, ó príncipe. Aqueles que seguem ilusões e abandonam seu dever estão alinhados com a ignorância. Aqueles que desistem de seu dever por acharem penoso e difícil ou por temerem a empreitada, nada obtêm deste tipo de renúncia, pois são dominados por suas paixões. No entanto, quando alguém cumpre com seu dever, renunciando aos frutos de suas ações e ao desejo do ego de ser recompensado, e age de acordo com o desígnio da própria natureza, então ele vive em harmonia e não é mais o único dono de sua vontade. Aquele que não se nega a cumprir um trabalho desagradável quando necessário, nem se apega somente ao trabalho que pode lhe trazer vantagens, é alguém que renuncia verdadeiramente e vive alinhado com a harmonia, sem grandes dúvidas nem temores acerca do futuro. No entanto, é impossível que os seres humanos deste mundo se abstenham de toda e qualquer ação. Assim sendo, renuncia verdadeiramente quem se abstém de gozar dos frutos de suas ações e realiza seu trabalho sem apego a recompensas. Toda ação pode acarretar 3 tipos de frutos: os frutos desejáveis, os indesejáveis e os semi-desejáveis. Assim, após partir deste mundo, todos colhem obrigatoriamente tais frutos. Exceto aquele que renuncia verdadeiramente, este nada tem a colher e já se encontra no pomar eterno. A filosofia Sankhya. Ó Arjuna, escuta agora sobre os 5 fatores que, de acordo com a filosofia Sankhya, são necessários para a realização de todas as ações. O corpo físico, o trono do karma, o agente, o eu, os órgãos de ação e percepção, os instrumentos, os impulsos e energias que afetam o corpo e as divindades presidentes. Qualquer ação, seja ela boa ou má, que alguém executa em pensamento, palavra ou movimento, tem como causa esses 5 fatores. Dessa forma, quem se considera o único agente de suas ações tem a mente obstruída pela ignorância e não consegue receber os demais fatores que lhe influenciam. Aquele que, liberto da ideia ilusória de ser o único agente de suas ações e cujo intelecto já se encontra purificado do apego aos frutos de tais ações, ainda que fosse chamado a matar na batalha, não seria preso pelas amarras do karma, referente a este assassinato. Cada ação tem sua causa em 3 elementos distintos: o objeto, o conhecimento do objeto e aquele que conhece. Da mesma forma, cada ação possui 3 componentes: o instrumento por onde ela ocorre, o ato em si e o agente da ação. 3 tipos de conhecimento. De acordo com a filosofia Sankhya, o conhecimento também pode ser classificado em 3 tipos. Escuta, ó príncipe, sobre isso. O conhecimento pelo qual alguém chega a perceber em todos os seres vivos o reflexo do ser absoluto, isto é, o indivisível presente no que se encontra separado, é o conhecimento alinhado com a harmonia. O conhecimento pelo qual alguém percebe diversos seres vivendo em realidades separadas, desconectadas, é o conhecimento dominado pelas paixões. Já o conhecimento irracional e inútil, pelo qual alguém chega a considerar um único elemento a origem de toda a realidade, como por exemplo o corpo humano, é o conhecimento obstruído pelas trevas da ignorância. 3 tipos de ação.
Quando uma ação é realizada para cumprir um dever sem gosto ou repugnância e sem apego pelos resultados, então dizemos que é uma ação harmônica. Quando uma ação é realizada para satisfazer um desejo por motivos egoístas ou com violência excessiva, então dizemos que é uma ação passional. Quando uma ação é realizada sob o efeito de uma ilusão, sem a preocupação com suas consequências para consigo mesmo e os demais, então dizemos que é uma ação ignorante. 3 tipos de agente. Quando um agente é livre do apego e do egoísmo, é dotado de perseverança e de entusiasmo, e se mantém imperturbável tanto no sucesso quanto no fracasso. Então sabemos que ele vive em harmonia. Quando um agente é dominado pela cobiça e a luxúria, é apegado aos frutos de suas ações e oscila sempre entre os picos de alegria e tristeza, dependendo de sua sorte, então sabemos que ele se encontra alinhado às paixões. Quando um agente é hipócrita, negligente, preguiçoso, vulgar e malicioso, então sabemos que ele vive na ignorância. 3 tipos de intelecto. Agora escuta, ó príncipe, sobre como o intelecto e a determinação também podem ser classificados em 3 tipos distintos. Ó Arjuna, o intelecto que consegue discernir o caminho da ação do caminho da renúncia, os atos corretos dos errados, a coragem do temor e a liberdade da escravidão, é aquele que se encontra preenchido de harmonia. Já o intelecto que, ao contrário, confunde o justo com o injusto e as ações corretas com as erradas, é aquele que se encontra dominado pelas paixões. Finalmente, o intelecto que aceita o injusto como justo e vê todas as coisas subvertidas, contrárias ao que são em realidade, é aquele que está obstruído pelas trevas da ignorância. 3 tipos de determinação. A determinação pela qual o yogi refreia os impulsos da mente e dos sentidos, controlando seus próprios desejos, é aquela que nasce da harmonia. A determinação pela qual alguém se dedica ao cumprimento dos seus deveres, com o desejo de colher o fruto de suas ações e assim desfrutar das riquezas e dos prazeres, é aquela que nasce das paixões. Finalmente, a determinação pela qual alguém se mantém submerso na preguiça, no medo, no abatimento e na negligência é aquela que nasce da ignorância. 3 tipos de prazer. Agora escuta, ó Arjuna, sobre os 3 tipos de prazer que tanto podem aumentar quanto extinguir as aflições do andarilho da espiritualidade. O prazer que de início se parece com um amargo veneno, mas no final se torna doce como néctar, é aquele que surge do autoconhecimento e da harmonia interior. Já o prazer que nasce da união dos sentidos com os objetos sensoriais inicialmente nos deleita como néctar, mas no final se torna um perigoso veneno. Este prazer, ó príncipe, surge das nossas paixões desenfreadas. Finalmente, o prazer que nos confunde e diminui nosso ânimo, do início ao fim, é aquele que advém da sonolência, da preguiça e da negligência. Tal prazer surge da própria ignorância. Ó Arjuna, não há ser, seja neste mundo ou entre os agentes celestiais, que esteja livre da influência das 3 qualidades da natureza material: o karma e as castas. Os deveres e os tipos de trabalho foram distribuídos entre as castas de acordo com seu karma, ou seja, suas qualidades e potencialidades atuais. Aqueles que possuem serenidade, tranquilidade, autocontrole, pureza de pensamento, paciência, honestidade e tanto o conhecimento transcendental quanto a experiência transcendental do convívio com o espírito adquirem o karma próprio dos brahmanes, sábios. Aqueles que possuem coragem, vigor, agilidade física e mental, firmeza de vontade, generosidade, disciplina, boa capacidade de administração e bravura em combate, adquirem o karma próprio dos kshatriyas, guerreiros e governantes. Aqueles que possuem boas habilidades no cultivo e na agricultura, no pastoreio de animais ou vocação para o comércio e as finanças, adquirem o karma próprio dos vaishyas, comerciantes e camponeses. Aqueles que possuem vocação para os trabalhos de serviço em geral, auxiliam as demais castas e adquirem o karma próprio dos sudras, serviçais. A salvação e o dever.
Ó Arjuna, aquele que satisfaz em cumprir o seu dever neste mundo e trabalha contente e confiante, também pode atingir a salvação. Escuta como isso é possível. Alguém pode atingir a salvação ao cumprir o seu dever com contentamento e confiança, dedicando suas ações e sua vida ao Espírito Supremo, de onde todos os seres se originaram e sustentáculo do universo. É preferível cumprir o próprio dever, ainda que pareça inferior, do que se meter a cumprir o dever alheio, ainda que o pareça superior. Aquele que se contenta em realizar o seu próprio trabalho neste mundo, sem se deixar seduzir pelos ditames do ego, não incorre em pecado. Ainda que o cumprimento do seu próprio dever possa lhe trazer inquietações, ele não deve ser abandonado, mas abraçado. Pois saiba, Arjuna, que assim como a chama é coberta pela fumaça, também as ações são cobertas pela inquietação. Aquele cuja mente permanece sempre liberta dos apegos do ego, cujos sentidos se encontram domesticados e que jamais é dominado por seus desejos, finalmente alcança a salvação. Então, ao renunciar a todo e qualquer fruto de suas ações, ele se liberta definitivamente das amarras do karma. Aprende brevemente de mim, ó príncipe, como alguém que alcançou tamanha meta e se libertou das amarras do karma. Chega a viver unificado ao espírito, o alvo final de todo conhecimento transcendental. Com a mente pacificada e o intelecto preenchido pela luz do conhecimento da verdadeira natureza do espírito, não se apegando ao ruído dos objetos que afetam os sentidos, sejam eles dissonantes ou agradáveis, liberto, enfim, de toda paixão e de toda raiva, ele segue em minha direção. Vivendo na solidão silenciosa de si mesmo, sendo leve no comer, no beber e no falar, com o corpo e a alma disciplinados pela meditação constante, cultivando desapego em todos os momentos, ele segue em minha direção. Finalmente, banido de seus pensamentos todo egoísmo, todo orgulho, toda luxúria, toda violência, todo ódio, toda angústia e, da mesma forma, toda qualquer ideia de posse, até onde as palavras eu e meu já não carregam mais sentido algum. Ele chegará à porta do meu refúgio e ela estará aberta. Imerso no Espírito Supremo, ele encontrará serenidade perpétua, e nada mais na existência poderá realmente lhe angustiar ou entristecer, tampouco excitar seu desejo. Unificado em mim, me verá preenchendo a todos os seres e amará a tudo intensamente por igual. Através do amor intenso que me devota, ele compreenderá com clareza quem sou e o que sou, em minha mais profunda essência. E assim, tendo-me visto face a face, ele emergirá na eternidade. O verdadeiro praticante da Karma Yoga alcança enfim o meu refúgio eterno. E assim, em qualquer ação que realize, também eu estarei presente, pois que ele rendeu sua vida a mim. Assim, ó príncipe, faz como tais iluminados e dedica em pensamento todas as suas ações a mim, que eu seja o seu alvo supremo em todos os momentos, que cada passo em seu caminho seja mais um passo em minha direção. Enquanto sua mente se manter fixa em mim, você irá superar todas as dificuldades e todos os obstáculos. No entanto, se o ego por acaso lhe convencer a abandonar essa via, você se tornará um andarilho sem bússola nem destino. As impressões do karma. Se o ego lhe seduzir e lhe levar a pensar, abre aspas, não irei lutar, fecha aspas, essa decisão será vã e incerta, pois é a sua própria natureza, a sua essência, que lhe lançará na batalha. Ó Arjuna, saiba que as impressões do karma são como as trilhas da sua jornada marcadas a fogo em sua própria alma, e você terminará por seguir este mapa, quer queira, quer não. Assim, evita a ilusão, pois é melhor agir conscientemente do que arrastado, por estar enredado na teia do ego. O Espírito Supremo que habita todos os corações do mundo atuou todas essas almas a uma roda. Assim como que fantoche, os seres são atraídos pelos objetos sensoriais e não percebem que seus desejos são os fios que os fazem agir tal qual marionetes. Ó meu amigo, é preciso saber reconhecer aquele que faz a roda da existência girar. Portanto, abandona tais desejos incertos e fixa o seu coração no eixo do mundo. Ó Arjuna, busca o meu refúgio com todo o seu amor e também virá habitá-lo. Aqui, bem aqui, onde reside a paz perpétua. Assim, eu lhe ensinei o conhecimento que é o mistério dos mistérios. Reflete cuidadosamente sobre tudo isso
e depois faça como achar melhor. O último ensinamento. Ó Arjuna, me escuta uma vez mais. Escuta o meu ensinamento mais secreto e mais sagrado. Como tenho por ti uma enorme afeição, lhe digo aquilo que lhe trará grande benefício. Fixe o alvo de seus pensamentos em mim. Seja devoto e me ofereça cada uma de suas ações. Se abandone em mim, que estou em tudo e certamente me encontrará em tudo. Esta é a mais pura verdade do mundo. Eu lhe prometo, pois que lhe amo profundamente. Ponha de lado todas as obrigações e rituais religiosos e se atira completamente em mim. Me toma como seu refúgio com todo o seu coração e toda a sua fé, e encontrará as portas abertas. Então, eu lhe libertarei de todo o pecado, de todas as amarras do karma e de toda aflição, ó príncipe. Mas tal ensinamento não deve ser passado ao mundano, ao ímpio, tampouco àquele que não quer ouvir, ou aquele que não me tem em boa medida. Deixe que vivam como acharem melhor. No entanto, aquele que divulgar esta sublime canção entre aqueles devotos que já caminham em minha direção por sua própria vontade, estará cumprindo o maior dos serviços devocionais. Entre os seres deste mundo, ninguém poderá me honrar com um serviço mais nobre do que esses que cantam a minha canção àqueles que anseiam ouvir a minha música. Ó Arjuna, eu nutro por tais cantores o mais profundo amor. Eu lhe prometo, aquele que se dedicar ao estudo e à meditação sobre este nosso diálogo sagrado estará me ofertando o maior dos sacrifícios, o sacrifício da sabedoria. Da mesma forma, aquele que escutar tal canção cheio de fé e sem malícia no coração poderá se livrar dos seus pecados e se encaminhar diretamente ao céu. Ó Arjuna, meu amigo, você escutou atentamente a tudo que lhe foi dito hoje? Acaso sua ilusão, filha da ignorância, já desvaneceu por completo? Arjuna disse, ó Krishna, a sua luz cintilou e a minha ilusão desapareceu. Através da sua canção eu alcancei o autoconhecimento necessário, de modo que a minha incerteza acerca do que fazer se dissipou. Eu estou decidido e agirei segundo a sua divina instrução. Sanjaya disse, foi assim que eu vi este diálogo maravilhoso entre Lord Krishna e Arjuna, príncipe dos Pandavas. E ao ouvi-lo, meus cabelos se eriçaram e meus pelos se arrepiaram. Através da clarividência que me foi conferida pelo grande sábio Vyasa, conheci essa divina canção, o mistério dos mistérios, e ela me foi revelada pelos sábios do próprio Senhor de todo o universo. Ó Rei, eu guardei tal música no fundo da minha alma, e toda vez que a relembro, é mais um momento de êxtase. E ainda, toda vez que imagino a forma cósmica em que Lord Krishna se transfigurou, novamente sou inundado por um espanto profundo. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor do Universo, ou a sua sublime canção, contida nas Escrituras, e onde quer que esteja o príncipe Arjuna, com seu arco apontado no alvo além do horizonte, lá também estarão a grandeza, a vitória, a prosperidade, a justiça e a tranquilidade. Paz a todos os seres.